Prezados, então, dando continuidade à nossa mesa, vamos chamar agora para contribuir com a sua fala, com a sua experiência, a professora doutora da Escola de Políticas da Fundação Getúlio Vargas, doutora Radassa Laís Santana. Obrigada, doutora. Fique com a palavra. Tá, obrigada. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui construindo dentro desse debate caminhos e enxergando oportunidades para a gente pensar sobre o desenvolvimento sustentável e sobre essa agenda que não é uma agenda nossa, é uma agenda global. É um privilégio estar dentro da UAB como advogada, como professora da Escola de Políticas Públicas, Governo e Empresa da Fundação Getúlio Vargas, ao lado de colegas e de pessoas que têm o desenvolvimento sustentável, que têm essas ações que preservam e olham para o futuro como um propósito de vida. E eu coloco aqui a gratidão de estar ao lado do George também, que bom estar com você em mais um evento falando sobre esse tema, mais um evento olhando para o futuro, mais um evento construindo essas oportunidades, né? A Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma grande missão e ela conversa muito com a fala que me antecedeu do ministro Nardes sobre a questão de avaliação e de indicadores. As políticas públicas no Brasil, elas não são construídas com base em evidências. E a grande missão da nossa escola é justamente cooperar com uma transformação para que haja uma construção de políticas públicas verdadeiramente baseada em evidências. E quando eu falo que as construções atuais não são baseadas em evidências, a gente tem, não é uma fala pura e solta, né? A gente tem muitas evidências que cooperam com as políticas públicas atuais. Mas a gente percebe que na construção dos projetos de lei, por exemplo, que passam pela Câmara, que passam pelo Senado, muitas das vezes a gente não tem evidências que mostram o porquê de determinadas escolhas. Então, a política, ela é um processo de escolha de determinadas ações que precisam olhar para um futuro comum. E as ações de médio e longo prazo, elas não são, muitas vezes, observadas dentro desses projetos legislativos. Então, uma grande empreitada que nós temos dentro desse evento é olharmos oportunidades, e daí o ministro Nardes trouxe um olhar de esperança, né? Olharmos oportunidades para que essas evidências possam direcionar esses projetos, possam direcionar essa construção de políticas públicas. A grande dificuldade que nós temos é porque a gente tem alguns indicadores que eles não conversam com o que a gente quer, que é olhar para esse futuro, que é essa construção de política de forma mais estruturada. E aí eu vou provar para vocês como. Todos vocês conhecem aquele índice que mede os parlamentares pelo número de leis que eles aprovam, certo? E daí as pessoas falam assim, fulano é deputado ou é senador. Quantas leis ele aprovou no ano passado? Como se isso fosse um indicador que demonstrasse uma construção de uma legislação que trouxesse segurança jurídica, que trouxesse um olhar para o desenvolvimento. Mas, quando a gente olha a qualidade dos projetos que foram aprovados, elas nos mostram que muitas vezes são feitos de forma assodada, de forma, em um espaço de oportunidade que não necessariamente nos dá tempo para um debate mais maduro. A gente percebe, principalmente depois do momento de pandemia, projetos que não passam nas comissões, que vão direto para o plenário, sem uma discussão, sem um amadurecimento, e que são tomados por interesses diversos.
E a gente tem como sociedade, daí por isso eu ressaltei a presença do George, que tem uma frente específica sobre isso, um movimento importante, né, que nasce nesse contexto do desenvolvimento sustentável, a presença do parlamento aqui, pela presença do deputado Flávio, do Tribunal de Contas, olhando para a governança com o ministro Nardes, e do Conselho Federal da OAB, que é esse grande guardião de segurança jurídica na construção desse processo da política pública mesmo, do nascer da política pública, né? Porque qualquer política pública, ela precisa de uma lei que vá reger esses comandos, essas ações. E qual é a grande questão? A qualidade dessa legislação depende das evidências, dos debates, dos estudos que são empreendidos para isso. E eu vou dar um exemplo bem simples. A gente aprovou recentemente uma lei relacionada à questão dos data centers. Vocês lembram disso? No ano, né? A gente acabou de aprovar. É bem recente. Qual é o impacto ambiental? A gente sabe. A gente mediu com evidências reais. O que são evidências, né? Assim, não é um estudo que a gente são evidências. Então a gente tem vários estudos, vários pesquisadores, vários colegas de várias áreas pesquisando sobre aquele tema e nos mostrando um caminho. Ontem, foi hoje, o tempo passa tão rápido, não sei se foi ontem ou hoje, eu vi uma reportagem no jornal de grande circulação falando sobre a necessidade do imposto seletivo ter alíquotas altas. Será? Será que eu preciso realmente ter alíquotas muito altas dentro do imposto seletivo? E isso vai fazer com que eu tenha a efetividade da natureza desse imposto, que é justamente modificar um comportamento? Não necessariamente. E eu tenho estudos que mostram que não. Que se você aumentar a alíquota de forma muito... se você aumentar muito a alíquota, o que vai acontecer é você fazer com que o comportamento do indivíduo vá para uma marginalidade e fuja do olhar do Estado. Então, eu falo assim, né, na nossa escola a gente tem estudado a questão do imposto seletivo, e o que a gente tem visto? Porque o imposto seletivo toca comportamentos relacionados a externalidades da própria saúde da pessoa, né, como consumo de bebidas alcoólicas, uso de tabaco, ou consumo de bebidas açucaradas, e também toca na questão de mineração, também toca na questão do meio ambiente. E, inclusive, a questão do meio ambiente foi algo que nós trabalhamos na Câmara para que esse princípio estivesse dentro do contexto do tema da tributação. Porque um outro ponto é que, quando a gente fala de tributação, daí eu vou puxar para a minha sardinha, Jorge, porque o meu tema é tributação, olhando para o desenvolvimento sustentável, o meu grupo de pesquisa olha para esse tema, a gente, muitas vezes, teve um olhar de que o tributo serve à arrecadação. Não. O tributo serve à efetividade de uma política pública. O tributo serve para que um indivíduo tenha a sua necessidade social, a sua necessidade individual alcançada por uma política pública que foi escolhida dentro do modelo constitucional. Então, o tributo, ele não é solto. Mesmo os impostos que não são vinculados, ele não é solto. Eles são uma arrecadação que serve a um Estado que possui despesas, e essas despesas estão dentro de uma construção de políticas que aquele Estado constitucionalmente definiu. Qual é o problema do Brasil? Problema não, né? Qual é a escolha do Brasil? Não é um problema, é uma escolha. A escolha do Brasil foi construir políticas públicas em todas as áreas. Nós temos políticas públicas relacionadas a desenvolvimento sustentável, relacionada à questão de lazer, relacionada a trabalho, relacionada à saúde, relacionada à segurança pública, relacionada à infância, relacionado a animais. Tudo bem. Foi uma escolha nossa. Pela ordem, doutora. Desculpe, eu sei que... Não. Eu estou falando. Essa fala é bem convergente com o que a própria Procuradora-Geral da Fazenda Nacional falou. Ana Elise, hoje de manhã? Hoje pela manhã. Então, só para registrar, inclusive, aqui, quem não teve a oportunidade de acompanhar, vai lá no registro da OAB para ouvir como essa fala ela é aderente, totalmente convergente com relação ao que a doutora Annelise falou pela manhã. Então, quem está estudando essa pauta, quem está abordando essa pauta, literalmente, falas dela, como ela enxerga isso, a questão do tributo,
como uma oportunidade transformacional. Né? Então, puxa, que legal, vou falar com ela então, que então ela é uma grande amiga e eu não sabia que a gente estava convergindo tanto, mas fico muito feliz. E ela, inclusive, falou que está tendo a oportunidade de, a partir disso, transformar o mundo. É verdade, né? É verdade. Então, desculpa, só uma parte para complementar a fala da professora. É tão legal quando a gente vê que algumas pequenas ações nossas, elas vão cooperando e elas ganham vida, né? E aí eu vou contar é porque você falou da Annelise, eu vou dar uma pausa em um minutinho só, sobre o que eu estava falando relacionado à questão do desenvolvimento olhando para evidências, e vou falar sobre a transação e sobre o projeto de lei de transação e para um olhar de esperança, né? Porque a gente está falando aqui para público que está nos vendo, nos ouvindo, que vai ver depois, enfim, advogados mais jovens. Em 2011 ou 2012, eu dava aula no IDP para uma turma de auditores fiscais e procuradores da Fazenda, num contexto em que a gente estava muito focado no positivismo jurídico, né? Então, numa visão muito hermética assim, do Código Tributário Nacional. E eu lembro muito claramente que eu falei sobre a esperança que eu tinha de que o tributo fosse verdadeiramente um instrumento de cidadania. E que o tributo só seria instrumento de cidadania quando a gente enxergasse a função dele dentro da sociedade, inclusive por meio de um melhor relacionamento do fisco-contribuinte, olhando para a interpretação da norma em uma relação que fosse menos hierarquizada, e a gente pudesse sentar na mesa para dialogar sobre tributos, sobre dívidas, sobre a constituição daquele crédito tributário. E aí a gente falou sobre a questão do projeto de transação, que naquela época nunca na história desse país poderia ser, né, discutido e etc. Isso era 2011, 2012. E em 2019, eu sou brindada com a oportunidade de cooperar com o relator, né, que foi o Marco Bertaioli, na construção do relatório da MP relacionado à transação tributária. Então, é só para dizer para vocês que são mais jovens e cooperar com a fala do ministro Nardes com relação à esperança, de que sim, às vezes os nossos sonhos eles se tornam realidade, não pelas nossas mãos, nesse caso eu tive a oportunidade de cooperar junto, né, com o projeto, mas a gente vê que outras pessoas vão sonhando junto, esse sonho vai ganhando corpo e a gente vai falando, nossa, eu sou um pedacinho. Eu lembro que um dos auditores falou assim, doutora, é impossível você pensar sobre isso, porque o crédito tributário é uma receita do Estado e nunca, nunca pode ser transacionada. E aí eu falei assim, mas eu sigo com a esperança, porque a esperança é como uma borboleta, que é pequena, bate asas, mas ela vai produzir resultado em algum lugar. E, gente, ela produziu em 2019, e eu fiquei muito, muito honrada com essa oportunidade. Aí, então, Cris, assim... parabenizar também o nome do livro, né? Da governança à esperança. Eu acho que esse nome é uma frase... É isso, uma frase muito forte, né? É algo que vale a pena a gente construir. E, para encerrar, quando a gente fala dessa questão de evidências, voltando a falar um pouquinho sobre o imposto seletivo, que é algo que vai ser regulamentado agora e impacta a questão de desenvolvimento sustentável, eu queria convidar os colegas, já que o ministro Nardes fez um convite, eu queria convidar também, tá, Cris? A quem quiser cooperar com o debate, com a discussão sobre sobre a regulamentação do imposto seletivo lá na nossa escola, em que não adianta mais a gente mudar o comportamento do indivíduo. A gente precisa cooperar para um desenvolvimento, para que as empresas, para que os grupos econômicos possam compreender formas de melhorar ou diminuir o impacto de determinados produtos para a sociedade. Então, não é só a gente pensar em extirpar ou aumentar uma alíquota de forma ao consumidor não comprar, mas é fazer o que a gente pode construir para que essa economia ela diminua o impacto. Então, hoje, cada vez mais, a gente está num mercado em que estão enlatando a água para ela ficar bonita e a gente poder tomar e ficar uma coisa, né? Por quê? Porque a gente tem outras formas de construir uma cerveja que tem menos teor alcoólico, que impacta menos, uma forma de produção que possa diminuir o impacto no meio ambiente, na saúde das pessoas.
Então, eu sempre uso um exemplo para não ir para lado nenhum, e é um exemplo que não está dentro do imposto seletivo, é o das balinhas Fine, né? Se você comprar uma balinha Fine aqui no Brasil, ela tem tipos de aditivos que vão fazer muito mal à saúde. Se você comprar na Europa, ela tem outros tipos que vão ser menos prejudiciais. E o que é isso? É regulação, é governança, é um olhar completo para uma questão industrial. Então, assim, a minha fala, nós precisamos de evidências para a construção de políticas públicas. A nossa escola está à disposição para cooperar com vocês. Para além disso, nós precisamos olhar para o futuro com a esperança de que os comportamentos, não só individuais, mas os comportamentos dos grupos econômicos, precisam estar sendo modulados por essa construção de políticas públicas, que não pode olhar só de forma imediata, mas olhar para o longo e para o médio prazo, para onde queremos chegar como nação. E pensar que a gente não chega como nação sozinho, não chega como nação só com o governo trabalhando, mas a gente precisa das empresas com a gente precisa das instituições fortes, fortalecidas com a gente precisa da sociedade, das pessoas, da academia, a gente precisa trabalhar junto, mas a gente precisa de uma governança para que isso aconteça de forma estruturada e com efetividade. Então, fico aqui, desculpe se eu me alonguei um pouco. Obrigada. Agradecer a rica contribuição da professora Radassa, baseada aí na sua experiência acadêmica, né, lastreada aí nas evidências, né? Te agradecer pela contribuição.